Olá, Marcelo Alonso, uma honra novamente para o canal MMA Debate conversar com você. A gente bateu aquele papo já faz algum tempo, né? Aquela entrevista longa, deve ter sido a mais longa da sua carreira, onde a gente tratou praticamente de tudo desde o início do seu envolvimento com o mundo da luta. E novamente uma honra estar falando com você, você que é a nossa referência máxima, né, dentro do jornalismo voltado às artes marciais, sempre com a sua calma, com a sua ética, com a sua educação, né, a referência máxima para a gente. E você, ao longo desses anos, né, que você há mais de 25 anos lida com o mundo da luta, você já foi fotógrafo, repórter e, ultimamente, você é comentarista. Gostaria que você falasse para a gente, né, assim como os lutadores, todo mundo tem ali sua... o lutador gosta mais da parte em pé, o outro gosta mais da parte do chão. Se fosse colocar para você, qual das três, né, fotógrafo, repórter ou comentarista, é aquela área que você historicamente se sente mais confortável? Pô, Flores, prazer estar com você de novo aí. Sempre bom bater um papo aí com você e toda a galera do MMA Debate, galera que gosta, curte luta, né? Sempre um prazer falar sobre isso. Até porque eu tô sempre do lado de cá, né? Então, pra mim é uma coisa diferente aí tá dando entrevista. Então, cara, é até difícil fazer te responder essa, Flores, porque pô, todas as áreas do jornalismo, né, eu demorei muito a descobrir o jornalismo. Quando eu descobri, cara, minha vocação, depois de me dedicar aí 4 anos à biologia, que era uma coisa que para mim era uma rotina de trabalho, né? Inocular e ver crescimento bacteriano e tal. De repente descobri o jornalismo, né? O prazer de poder lançar talentos, descobrir talentos, ver teu trabalho numa banca de jornal, né? Isso foi, eu diria assim, o meu grande primeiro prazer, assim, né? De, poxa, eu vendia fotos, que era uma coisa mais para fazer dinheiro, mas daí essa venda de fotos eu fui fazendo conexões nas academias, fazendo contatos, passando a ter um respeito no meio. E a partir daí, quer dizer, a coisa foi andando, eu segui por várias áreas. A parte mais prazerosa, indiscutivelmente, é estar em campo, né, cara? Cobrindo eventos, ter a possibilidade de viajar como eu viajei, de conhecer, sei lá, mais de 30 países aí, cobrindo MMA, cobrindo Vale Tudo, né? E num momento que ainda não existiam regras, que o esporte ainda não era nenhuma certeza, né? Você não sabia se o negócio ia vingar, era uma aposta ainda. Então foi muito bacana ter acompanhado esse início e ter visto o MMA chegar no ponto atual. Óbvio que todas as outras atividades são prazerosas também. Comentar foi um novo desafio, né, cara? Talvez o mais desafiador de todos, que eu comecei do zero e tendo que ver o Luciano, o Carlão lá, as referências principais e, poxa, aprender com eles ali, como fazer, como falar e a câmera em cima e o ao vivo, é muito difícil. Mas se eu tivesse que escolher as mais prazerosas, seria essa de estar em campo, cobrindo a beira do ringue, vendo tudo acontecer ali da beirada e como editor já pensando a matéria, né, cara? Porque eu não era só fotógrafo, né? Eu sempre fui fotógrafo, escrevia as matérias, revelava minhas fotos e ainda era editor. Então eu tinha que fotografar ali da beira do ringue pensando na minha capa, pensando na minha manchete. Então isso era muito desafiador. Uma outra coisa que eu gostava muito de fazer também, cara, que eu também fui aprendendo com o tempo, foi escrever editoriais. Porque, como eu era editorialista, né, o editor da Tatame, eu tinha que pensar o mundo da luta. O que, que eu vou escrever esse mês, cara? Eu tenho que passar uma mensagem legal, tenho que fazer uma análise do que está acontecendo. E eu não escrevi editorial para dizer o que, que tinha na revista aquele mês. Eu escrevi editorial sempre para passar uma mensagem, é óbvio. Tinha meses que não tinha uma ideia, assim, algo muito especial acontecendo, e eu acabava falando daquela edição. Mas normalmente eu aproveitava o editorial para passar uma ideia, para fazer uma análise do mundo da luta, para entender por que, que o wrestling estava vencendo, o striking. Então, se você pegar ali os mais de 150 editoriais que eu escrevi na Tatame, você vai ver uma preocupação que eu sempre tive, fazer uma crítica a um dirigente que estava agindo errado, ou um elogio a um lutador X que estava aparecendo, né?
Então isso era uma coisa que, pô, me deu muito prazer, foi escrever editoriais, uma coisa que eu gostava muito e me fez desenvolver, né, uma, uma mentalidade muito analítica, né, de tentar entender o que está acontecendo, o mundo da luta. E isso acabou me ajudando mais na frente como comentarista, né? E agora a última, que está me dando muito prazer também, cara, o resenha não deixa de ser o que eu fiz, né, no canal Combate, que é entrevistar, que é o que eu sempre fiz a minha vida inteira, só que pela internet. É óbvio, é prazeroso, mas a última coisa que eu estou fazendo agora que está me dando muito prazer são os documentários, né, pro canal Combate aí, que eu já fiz o de regras e agora eu estou terminando um, cara, que o pessoal vai gostar muito. Você, a galera do MMA Debate, tenho certeza que vai curtir, que é um documentário sobre as rivalidades, as grandes rivalidades da luta, né? Então são 18 rivalidades, 12 do UFC e 8 históricas, e 6 históricas, né? Dentre as históricas, Sakurabas versus Gracies, Santanas versus Gracies, Muay Thai versus Luta Livre versus Jiu-Jitsu, BTT versus Shootbox, né? Se não me engano, Vanderlei e Vitor. É. Mas em suma, vai ser bem legal esse trabalho, está saindo agora em março no canal Combate, né? E se Deus quiser, se tudo correr bem, ano que vem a gente já tem o do meu livro aí aprovado. É o projeto do Vale Tudo MMA 100 anos de luta aí, né? Que também deve estar saindo no ano que vem aí. Vai ser um documentário muito legal de se fazer. Alonso, agora falar um pouco da sua parte literária, né? Você tem duas obras que são essenciais para o pessoal que gosta do mundo da luta, né? O do Vale Tudo MMA, aquele livro de fotografias históricas, desde das lendas do passado do Vale Tudo até o MMA, com fotografias suas e também do Susumu Nagal. E depois o Por Trás do Octógono, que é um livro fantástico, né? Que tem mais de 100 causos aí, passagens engraçadas, inusitadas, que você vivenciou com várias lendas da história das artes marciais. Conte pra gente se tem algum projeto surgindo por aí também, nessa parte literária, quem sabe um Por Trás do Octógono parte 2, enfim, né, você que com certeza ainda tem muito caos para contar ainda que você vivenciou. Enfim, conta pra gente se existe algum projeto nesse sentido também. Show de bola, Floresta. Então, sempre tem, né, cara, projetos novos aí. Na verdade, o meu pessoal agora é transformar o Por Trás do Octógono, fazer a versão em inglês. Eu estou aqui na fase aqui de buscar. Eu tinha um grande parceiro, Pedro Coelho, aí tô atrás dele até. Se alguém conhecer, pode me passar o contato. A gente perdeu o contato dele. Ele que traduziu o do Vale Tudo MMA e ele traduz muito bem que ele conhece luta, né? Mas eu perdi o contato dele. Eu tô atrás de algum tradutor aí que entenda de luta e faça um valor interessante para traduzir o Por Trás do Octógono, né? Esse é meu projeto aí para esse ano, que eu voltei pro Sherdog, então quero aproveitar isso para levar isso, esses causos históricos aí, né, cara, também para o público americano. Sinto que hoje em dia o público americano é muito carente de história do passado. Praticamente não tem jornalista lá que viveu antes do ano 2000. Eu conheço todos os meus colegas né, das antigas lá nos Estados Unidos saíram do mercado, né? Poxa, o cara que fazia o Josh Gross, que fazia o. Josh Gross não, esqueci o nome dele, ele fazia o Full Contact Fighter, ele saiu. Isso, uma galera da primeira geração praticamente toda não está mais no mercado. Então, todos os jornalistas, o jornalista mais antigo lá começou a cobrir o MMA em 2000, 2002, entendeu? Que é o John Morgan, o Ariel, que pô, não sabem nada da era do Vale Tudo. Então vai ser muito legal poder trazer essas histórias pro fã americano também. Acho que é um projeto legal que eu vou botar em prática esse ano, principalmente o digital, né? O impresso eu não tenho planos ainda. E também estou com planos, graças a Deus, cara, o sucesso aí do nosso livro, né? A gente fez 6 livros, né, cara, pela editora PVT. A gente fez duas edições do Vale Tudo MMA. A primeira
esgotou, a gente fez a segunda edição, depois fizemos o livro do Arthur Mariano, a biografia do Arthur Mariano também, né, que é a trajetória de um campeão nos ringues e na vida, impresso e digital. Fizemos também o do Guilherme Bravo, né, o Nas Mãos do Juiz, o meu Por Trás do Octógono. E agora a gente fez o do Diego Colino também, né, cara, que é o Jiu-Jitsu brasileiro, só na versão digital. Então, muita gente tem me procurado, vendo o excelente resultado aí do Diego Colino na Amazon. Muitos lutadores e mestres têm me procurado para fazer livros digitais. Isso está sendo um projeto, porra, estou com 3 propostas aqui agora, entendeu? De pessoas querendo seguir o que o Diego Colino fez. Isso é muito legal, né? Porque, poxa, infelizmente o mercado impresso está em crise, você vê as livrarias quantas falindo. E hoje, cara, as pessoas estão adaptadas a ler já no digital, né? E é muito mais barato. Você gasta aí um quarto, um quinto a menos do que você gastaria fazendo o livro impresso, botando o livro digital e ainda vendendo na Amazon, né? Então está sendo um caminho muito legal e muito bom poder botar projetos à frente de lutadores. O próprio Drasdale me procurou para fazer o livro, né, do documentário dele, em suma. Tem outros aí, faixas pretas, querendo também escrever e eu já passei até proposta para eles aqui. Vamos ver se sai do papel. Mas a minha em especial é Por Trás do Octógono no inglês. Vamos agora explorar um pouco aí o seu lado comentarista, né? Tentar extrair de você aí algumas opiniões. Se você puder falar o palpite que você tem e como que você acha que vai ser o desenrolar da luta. Gostaria da sua opinião sobre como é que vai ser a luta do Borrachinho ou Adesanya, como é que será a luta e quem que vai vencer. Miocic versus o Cormier, luta 3. E também o Justin Gaethje versus o Khabib Nurmagomedov. Pô, 3 lutaças, cara, muito legal. Bom, Adesanya e Borrachinha. Acho que essa luta, pô, o Borrachinha tem grandes chances. O Adesanya, apesar de ser um cara muito mais técnico em pé, mais completo, tem um jogo que no papel poderia ser complicado para o Borrachinha. Eu acho que o Yoel Romero mostrou para o Borrachinha um caminho importante, né? Mostrou que o Adesanya tem pontos fracos em termos ali de aguentar pressão, né, cara? De ser colocado, ser encurralado ali e ser pressionado. Né? A área ali da linha de cintura dele é uma boa área a ser explorada pelo Borrachinha. E principalmente, cara, o fator surpresa. Eu acho que é aí que o Borrachinha tem que trabalhar, entendeu? Porque o Adesanya, ele sai da zona. Quando ele sabe que ele vai pegar um trocador, que vai fazer uma luta na área dele do K1, ele fica totalmente à vontade. Mas se houver um mínimo de ameaça dele ser derrubado, que é o ponto fraquíssimo dele, né? Ele aí, cara, não solta o jogo. Eu acho que o Borrachinha tem que trabalhar exatamente nessa. Trabalhando na imprevisibilidade, né? Atacando perna, derrubando, ao mesmo tempo encurralando, enfiando a porrada, linha de cintura, batendo na cabeça, não deixando ele controlar, não deixando ele à vontade em nenhum momento, entendeu? E quando ele é encurralado, quando ele é tirado da zona de conforto e quando ele sente ameaça de chão, o Adesanya fica uma presa mais fácil. Então aposto no Borrachinha, acho que vai ser uma luta dura. Se o Adesanya conseguir controlar a distância, eu acho que ele tem muitas chances de vencer por pontos, tem mais chances de chegar até o final. Eu vejo mais chances do Adesanya vencendo por pontos do que o Borrachinha, mas se o Borrachinha conseguir botar essa pressão e tirar o Adesanya da zona de conforto, acho que ele consegue um nocaute. Bom, o Miocic e o Cormier, cara, eu acho que o Cormier mostrou que ele tem condições de vencer o Miocic. Mas a questão é que ele precisa manter esse jogo constante em 5 rounds e não cometer erros, né? O que é muito difícil com um cara do nível do Miocic, com a defesa de wrestling afiada e com striking perigosíssimo, né? Então eu vejo uma luta dura, mas eu vejo mais chances do Miocic vencer e minha aposta é no nocaute novamente, vencer aí surpreendendo o Cormier. Eu acho que o Cormier consegue talvez ali surpreendê-lo 1 ou 2 rounds, mas ele não vai conseguir
manter essa pressão até o final e o Miocic, frustrando as quedas, consegue ali conectar uma mão e vencer. Mas para mim o Ngannou já vence os dois. Acho que o Ngannou é o futuro peso pesado aí campeão e para mim vai ser um campeão dominante no UFC. Com relação ao Justin Gaethje e o Khabib, cara, olha, eu, eu, eu acho que o Justin Gaethje é o pior pesadelo pro Khabib. Para mim, é o casamento desfavorece o russo. Acho que o Tony Ferguson era uma luta muito melhor pro Khabib do que o Justin. Né? O Tony Ferguson com aquele jeito louco ia acabar permitindo que o Khabib o derrubasse, botasse o ground and pound, imprimisse seu jogo e vencesse com um nocaute técnico ali, com tranquilidade. Mas o Justin Gaethje, cara, ele é muito grande para essa divisão. Ele tem uma defesa de quedas de All-American de altíssimo nível. Ele não é só um bom wrestler, né? Ele é divisão um, é um cara realmente diferenciado na defesa de quedas e que tem um low kick que tira as bases dos oponentes, né? Isso para o Khabib pode ser um problema. Ele nunca trabalhou com um cara que tem um low kick tão forte. E ele precisa da base íntegra para impor o jogo dele. Então acho que o Justin Gaethje tem poder de nocaute, tem defesa de quedas e pode ser a criptonita do Khabib. Alonso, você sempre foi um amigo pessoal, né, do Carson e com certeza para você foi uma emoção especial ver, né, a inauguração daquela estátua dele no Rio de Janeiro. Conte um pouco para a gente como é que foi a atmosfera daquele dia, né, cheio de graduados dele, várias lendas que passaram pelas mãos do grande mestre. Conta um pouco para a gente como que foi aquele dia. Ah, cara, essa estátua do Carson foi algo muito especial, muito emocionante para mim pessoalmente, né, cara? Sempre gosto de lembrar que só ocorreu graças ao trabalho do Maurício Sadan. Se não fosse o Maurício Sadan, essa estátua não existiria. Ninguém se empenhou como esse cara para essa estátua sair do papel. Todos os louros a ele, né? E me deixou muito chateado, cara, que eu vi muitos faixas pretas do Carson, né? Formou mais de 100 aí, que hoje vivem dele. Cara, eu via lá, eu fazia questão de entrar toda semana no crowdfunding em inglês e português, né? Porque tinha o americano e o brasileiro. Cara, eu vou te falar que eu vi ali uns 25 faixas pretas do Carson. Tem mais de 100 formados por ele. Se você for buscar a árvore genealógica, tem mais de 1.000 pessoas hoje que vivem do jiu-jitsu graças ao Carson. Não vi, desses 1.000 aí, eu vi 25. Isso me deixou muito chocado, entendeu? Assim, é uma coisa que realmente é triste, porque é engraçado quando você fala do Carson, cara, a quantidade de gente que ama ele, que tem a impressão, você tem a impressão que tá falando do Carson como se fosse um cara que tivesse 1.000 filhos, todos ciumentos, entendeu? Então você fala do Carson, conta uma história do Carson, aparece 3 faixas pretas para dizer que não foi bem assim. Muita gente que, não, mas eu conheci mais, não é assim também não, e tal. É impressionante o ciúme que existe do Carson. Mas na hora de botar a mão no bolso e fazer uma homenagem real e histórica pro cara, eu vi muito pouca gente, entendeu, se coçando. Isso para mim foi uma grande decepção. Então, isso é uma coisa que me marcou muito e fiquei feliz de ter podido ajudar ali o Sadana no processo. Eu fui lá no Gregório, no Edgar do Vivier, né, cara, que foi o escultor, porra. A gente perturbou ele ali, o pessoal tava achando, pô, tá parecendo o Ivon Cury. Aí eu fui lá, o Edgar não me aguentava mais, o Sadam, porra, o Elasticon, o pessoal todo. A Dona Marli pediu pra eu ir, a esposa dele. Eu fui com mais 8 fotos. Aí o Edgar ficava, não, mas o nariz é mais grosso, eu engrosso esse nariz. Então foi, porra, eu fiquei lá às 3 horas com o Edgar, cara, é, é, engrossando o nariz do Cássio. Eu falei, porra, tá parecendo Ivon Cury, desculpa a minha sinceridade. Fui até meio grosso com o cara lá, mas fiquei feliz com o resultado final, né? Foi, eu achei que tá bem próximo do que é o Cássio. Foi uma homenagem linda, muito legal encontrar tanta gente que fez parte da vida dele lá. E, pô, uma homenagem justíssima. Espero que agora que a galera continue lutando para ter a famosa estátua do Carlos e do Hélio, né? Os dois juntos, assim, de costas de kimono. Seria mais do que justo, né, cara? Que é uma coisa que eu sempre falo. O Rio é o berço dessa história toda.
Quando o gringo vem aqui, meus amigos, jornalistas, lutadores, falam, meu irmão, eu tô no berço, me leva onde eu quero ver onde que era a Academia Gracie, onde que é. Não tem, entendeu? Então a gente está na sede mundial do MMA e a gente só tem hoje, graças a Deus, uma estátua graças ao Saddam, uma estátua do Carson Gracie. A gente não tem mais nada. Aí os caras, leva ali no PP onde o Hugo brigou com o Rickson, entendeu? Então, assim, não tem. Eu já tentei fazer um movimento com políticos para fazer o Museu do MMA, me coloquei à disposição. Cara, só o que eu tenho em casa aqui, né? O que eu tenho aqui, eu tenho mais de 3 mil revistas de artes marciais, negativos, fotos, coisa do Nagal também. Porra, meu irmão, objetos. Só o que eu tenho já daria para começar um museu. Pô, juntando com o apoio de lutadores, a gente faz um museu, meu irmão, que é para arrebentar, entendeu? Porque você imagina, o gringo chega no Brasil, ele quer ter opções, cara. O gringo que chega aqui, né, e é fã de futebol, ele vai no Maracanã, mas ele de repente é fã de MMA. Ele tem um museu de MMA? Não tem. Entendeu? Daqui a pouco quem está fazendo isso são os americanos que pegaram a nossa matéria-prima e transformaram em produto acabado. Quando a gente que devia estar ganhando dinheiro com isso. Entendeu? Os governantes precisam abrir os olhos para isso. E já tive até reunião com políticos falando, cara, isso é burrice. Entendeu? Vocês não estão entendendo, eu não estou pedindo dinheiro a vocês, eu estou entregando a vocês uma maneira de ganhar dinheiro com turismo marcial. Vocês estão perdendo dinheiro, né? Milhares de pessoas que vêm ao Brasil anualmente certamente iriam ver um museu com a história lá desde o Conde Coma, passando pelo Hélio, Vanderlei, Minotauro. Você imagina que coisa maravilhosa, cara. Entendeu? Com uma verba mínima, uma área dos museus desses aí que estão sucateados, um mar da vida, você levanta um museu espetacular com a história da luta inteira, desde lá de trás, né? E, porra, qual gringo que não gostaria de ver isso? Eu vou te falar, cara, não precisa nem gostar de luta. Um museu desse bem feito, você entra e você sai, porra, encantado. Alonso, por falar em Mestre Carson, naquela nossa primeira entrevista, você contou o caso do famoso, quando ele se referiu a você como fotógrafo creontão da pesada, e o pessoal morreu de rir. E sempre, quando tem o nome do Carson envolvido, é algo muito. Que o pessoal para ouvir, porque é muito engraçado, né? É uma figura que tinha um jeitão todo peculiar, né? Falava muito alto, aquela coisa toda, e ao mesmo tempo gostava de música francesa, então ele tinha aquele tempero especial. Conta um outro caos que você viveu com ele, com certeza você viveu outros. Conta algum outro, alguma outra passagem inusitada que você teve com um grande mestre, né? Que você, só de se lembrar, você já tem lembranças super engraçadas. Ah, cara, o Carson, pô, são milhares, né? Graças a Deus eu tive, sei lá, quase 30 anos aí com luta, pelo menos 15 aí eu tive muito próximo do Carson. E viajei muito com ele, né, cara? E o Carson era engraçado que ele era extremamente humilde, né? Então, pô, se ele tivesse com um aluno que ele considerava poderoso, por exemplo, Alan Góes, ele amava o Alan Góes, Valide, Manimal, amava esses caras. Só que ele tinha uma impossibilidade de ficar no mesmo quarto dos caras. Ele dizia que os caras eram poderosos, dizia que o Alan ficava ouvindo pagode, Valide isso, o Manimal era aquilo. E aí, quando eu tava, ele ia ficar comigo no meu hotel, cara. Então aconteceu mais de uma vez que eu ia com o dinheiro do meu bolso, né? Então eu pegava um hotelzinho mais humilde, né? Aconteceu já do Carso, por exemplo, lá no Alabama. Pô, o Carso tá no hotel lá, não sei se era o Hilton e tal. Porra, o cara bater na minha porta e falar, porra, tem outra cama aí, vou dormir aí, não tô aguentando não. Muito poderoso, entendeu? Então ele pegava e ia dormir no meu quarto, cara. Eu, porra, Carlos, tá no hotel 5 estrelas, café da manhã de graça aqui, eu tenho que pagar, porra. Não, porra, não aguento não, não aguento. Alan, eu lembro várias vezes ele fugindo do Alan e ficando no meu quarto, né? Mas assim, uma história engraçada que eu sempre gosto de contar dele, cara, foi que porra, ele recebia todo mundo na casa dele. Se fosse para Los Angeles, ele não deixava você ficar em hotel, né? Ficava até puto se você não ficasse na casa dele. E aí eu sempre tinha, porra, o Carlos tem que ir no Royce, tem que ir no Rickson. Vai, bicho, não tem nada a ver com isso, tal. Porra, faz sua matéria aí, mas aí eu voltava, ele ficava na agonia pra saber, eu falava, bicho, eu tô fazendo a matéria, rapaz. Pô, tu é rival Porra, não vou te falar o que eu vou fazer, ele queria saber tudo.
Aí, por exemplo, uma vez um cara que ele não gostava marcou uma reunião comigo no dia do aniversário dele. Putz, grito. Ele ficou puto comigo, mas é uma figuraça. Agora, uma história engraçada relacionada a esse negócio de ficar na casa dele é que uma vez eu fui lá, o Paquetá, né? Antes de ir pro Japão, a gente passou e ficou uns 5 dias lá na casa dele. Aí quando a gente foi pro Praia de 4, porra, cara, recebeu um negócio lá de despejo, ordem de despejo. Aí a gente, porra, que isso, cara? Porra, tô devendo aí. Porra, tem que botar um dinheiro aí, vamos, porra, vamos ajudar tal. Eu falei, caramba, aí todo mundo preocupado, né? O Cássio vai ser despejado, que coisa absurda. Um mestre desse passando esse perrengue. O Cássio também, tudo que ele ganhava, ele gastava, né? Isso era verdade. E aí, quando a gente chega lá no Pride, cara, o Nakai me avisa que tá fazendo o primeiro campeonato de jiu-jitsu japonês. O Nakai tinha sido recebido pelo Carson aqui, que eu levei ele para treinar no Carson. Ele adorou o Carson. E o Carson foi muito legal com ele. Inclusive, no Mundial, o Carson ficou na beira do ringue do Nakai contra um aluno do De La Riva. Porra, De La Riva deve ter ficado até chateado. Mas o Nakai adorava o Carson. E eu falei, vou fazer uma surpresa pro Nakai e vou ajudar o Carson ao mesmo tempo. O Rinaldo Santos tinha 60 camisas do Carson para vender. A gente fez as contas, se eu não me engano, o Carson devia US$ 1.300 de aluguel. Se a gente vendesse as camisas todas, a gente pagava a dívida do Carson, entendeu? E aí, meu irmão, cheguei lá, o Cássio tinha um problema de ácido úrico, foi puto, reclamando pra caramba. Só vou porque é o Nakai, bicho. Se tiver negócio de homenagem, vou mandar todo mundo tomar no cu e vou embora. Eu falei, não, rapaz, vai ter homenagem nenhuma, não, vamos lá. Aí fomos eu, ele, Paquetá e Rinaldo, chegamos lá. Imagina, primeiro campeonato de jiu-jitsu no Japão. O Nakai, que era meu amigo, quando vinha no Brasil, ficava no meu estúdio lá em Copacabana. Pô, já ficou amarradão que eu ia lá. De repente eu chego com o Carson Grace. O cara ficou louco, né? Ficou, porra, radiante lá e tal. Aí anunciou no microfone, aí o cara disse, eu vou embora, bicho, negócio de homenagem eu não quero. Eu não tenho homenagem nenhuma, rapaz. A gente tem que avisar que vai vender tuas camisas aí, senão a gente, porra, não vai pagar essa dívida. Aí eu pedi pro Nakai, ele avisou no microfone, cara, parou o campeonato. Desceram todos os japoneses para comprar as camisas do Carson. Aí ele foi lá, vendeu as camisas todas e fez o dinheirinho que ele precisava, entendeu? Aí foi mó barato e, porra, o Nakai ficou amarradão também. Acabou que até o Paquetá tinha umas fitas lá, vendeu também. Só que o Cássio era aquilo, né? O que ele tinha, ele gastava. Porra, depois do Pride, a gente foi no aquele mercado, cara, se eu não me engano é a Sakuzá. É um templo que tem lá, que é turístico. Porra, quando a gente chega lá, ele chega pro Rinaldo, empresta US$ 70 aí pra eu comprar uma espada. Porra, já tinha gasto tudo, cara. Porra, entendeu? Dinheiro, a gente conseguiu, se eu não me engano, US$ 1.600 para ele, ele já tinha gasto. Não, eu tava devendo não sei quem, não sei quem lá, paguei todo mundo, bicho. Porra, vocês são meu pai, porra, se mete com a minha vida não. Quer dizer, o bicho já tava sem dinheiro de novo para pagar o aluguel. No final das contas, as camisas acabaram não adiantando de muita coisa não, mas foi uma história muito legal. Alonso, você desde o início dos anos 90, né, há quase 30 anos já, cobre esse mundo das artes marciais, seja por eventos de jiu-jitsu, seja por eventos de MMA, né, respeitado por grandes mestres, pelos lutadores, pela mídia em geral, é de fato a nossa grande referência em termos de jornalista que cobre o mundo das artes marciais. Conta um pouco pra gente qual que é o segredo, né? E o que você atribui você ter conseguido até hoje se manter nesse mercado. E qual a dica que você daria para aquela pessoa que, com o advento do UFC nos últimos anos, com o crescimento do MMA, começou a ter interesse em cobrir as artes marciais? Qual a dica que você daria para uma pessoa que hoje em dia está se especializando na cobertura de artes marciais? E qual que é o seu segredo para até hoje ter conseguido sempre se manter na mesma linha de ética, de comportamento e até hoje ser considerado aí a grande referência do nosso jornalismo voltado ao mundo das artes marciais? Porra, Flores, obrigado pelas palavras aí, cara.
Bom, na verdade, eu acho sempre importante, né? Você, em qualquer área, ter um mestre ali, alguém. O pessoal hoje em dia tem possibilidade de fazer faculdade, né? De ter um cara ali, por exemplo, na redação que você segue o estilo dele. Isso é muito legal. Infelizmente, eu não tive isso, né? Que foi muito lá no início. Então, pô, eu, obviamente cometi erros, aprendi muito na orelhada, né? Eu ia lendo e tentando seguir meu estilo. O que eu era na vida, eu tentava ser ali dentro do jornalismo, né? Então não tinha nem muito uma referência para seguir, como por exemplo quem veio na Tatame depois, né? Que tinha o Maurício, tinha a mim também, quem trabalhou na Grace tinha o Luca Tala, né? Então eu não tive muito isso, fui aprendendo, obviamente, porra, no início certamente errei muito ali na mão, mas cara, o jornalismo, a grande verdade é que é uma lei que vale para a vida, né? É você ouvir os dois lados. Eu acho que esse é o grande lance do jornalismo. Né? Eu não diria segredo, quem sou eu para dar segredo para alguém, mas eu acho que é um caminho legal que eu aconselharia a todo mundo, é sempre se preocupar em ouvir os dois lados. Isso vale para a vida, meu irmão. Isso é a maior lição que o jornalismo nos traz. É sempre ouvir os dois lados. Nunca acredita numa versão só. Entendeu? Poxa, se o pessoal do jiu-jitsu falava alguma coisa da luta livre, eu tinha uma coisa também muito importante é você criar fontes, cara. Isso foi um dos grandes diferenciais meus aqui. Eu acabei criando fontes em todos, não sei se vendendo fotos, se fazendo entrevistas, mas eu fui criando fontes em todos os lados, entendeu? Então eu sempre ouvia meio que por osmose todas as versões. Então, por exemplo, quando eu comecei no jiu-jitsu, eu via muita versão Gracie da luta livre. Mas aí eu comecei a fazer entrevista, me preocupar em ouvir o lado de lá da luta livre. Fiz uma amizade com muita gente de lá também, com o Luiz Alves, com o Hugo, né, que me ligavam para dar furos, me ligavam para reequilibrar histórias. Então sempre acabei equilibrando. Eu ia fazer uma matéria da BTT, eu via shootbox. Fazer a matéria da shootbox, eu via BTT. Né, e assim por diante. Dessa maneira, e óbvio, você não pode criar, por mais. Eu recebi muita crítica. Ah, o Alonso era próximo, ficava no quarto. Cara, infelizmente era o momento que a gente vivia, não existia. Eu não era bancado por veículo nenhum. Eu pagava do meu bolso, pegava as matérias que eu fazia lá para fora e investia nas minhas viagens. Então, às vezes, eu ficava em hotel com os caras, mas deixava claro: ó, meu irmão, se a capa for o teu oponente, é isso aí, eu não tenho. Não tô aqui fazendo social, não, tô fazendo meu trabalho. E sempre foi assim, cara. Quantas vezes eu fiquei no quarto na BTT e a capa era futebox, né? Porra, num sábado eu tava cobrindo um evento de luta livre, no domingo eu tava no de jiu-jitsu. Então, assim, isso é uma coisa que sempre pautou minha conduta. Não fazer lobby, não negociar nada e, e, não ser ligado a grupo nenhum, entendeu? Eu já vi jornalistas assim que ficaram muito próximos a uma equipe e, obviamente, qual o caminho disso? Eles passam a te cobrar. Se você é nosso amigo, pô, como é que você deu essa manchete? Como é que você levantou esse grupo? Quando você é visto como um cara imparcial, que não tem lado, o que você botar, o outro lado vai te respeitar, qualquer lado vai te respeitar. Então isso é muito importante. Né? E dica nenhuma, cara. Eu acho que hoje em dia com o YouTube ele democratizou. Antigamente ou você era da Grace ou da Tatame, eu trabalhava com joinha. Era esse o mercado. Hoje, você, porra, tem YouTube. Então, pô, tem trabalhos esse, porra, o Renato Rebelo, cara, trabalho espetacular. Você aí, cara, porra, as entrevistas excelentes que você tem feito, né? Pô, o Vini, né? O Luiz Coutinho. Poxa, tenho visto muita gente aí fazendo um trabalho excelente de entrevistas e cada um com seu estilo, isso que é legal, cara. Você olha lá no YouTube, tem o cardápio pô, você tem no Resenha PVT, você tem ali eu fazendo entrevistas, você entra lá no Coutinho, é um outro estilo, você entra no Renato Rebelo, é mais analítico. Então é muito legal, acho que cada um está encontrando o seu nicho, o seu caminho, com a sua própria personalidade, né? E o YouTube é realmente porra, é a descoberta do século aí, né, cara? É a ferramenta que democratizou o jornalismo.
Nossa, você já viveu muita coisa, né, dentro desse mundo da luta. Com certeza já viveu aí climas pesados, já vivenciou situações tensas, enfim. Por exemplo, aquele episódio da última luta do GP de 2005 entre o Shogun e o Arona, em que apenas uma cortina separava o pessoal da BTT contra a Shootbox, aquele clima todo de será que vai acontecer alguma briga aqui generalizada? Ou também outro caso que você contou pra gente sobre um evento em São Paulo em que você achou que o pessoal da Shootbox ia juntar no Coleman, enfim. Você viveu isso e muito mais. Conta um pouco pra gente, né? Se ao longo aí desses quase 30 anos que você cobre o mundo da luta, se teve alguma ocasião, além dessas duas, que você temeu por algo muito ruim, que você vivenciou, que quando você lembra, você, nossa, como é que teve, graças a Deus, aquele dia não aconteceu nada pior. Conta algum caso inédito de uma situação tensa que você viveu dentro desse mundo da luta. Bom, então, um caso assim de que eu fiquei assustado, que eu pensei que podia dar uma tragédia assim, cara. Foi lá na Ilha dos Pescadores, um Vale Tudo que teve em 93, se eu não me engano, ou 93 ou 94. Eu cobri isso pra Kiai na época. Eu acho que a Tatame nem tinha começado ainda. E foi um Vale Tudo que até a luta principal era de Pedro e o Hulk, né? Foi a primeira luta entre eles, uma das piores lutas da história do esporte. Uma luta horrível, os dois não sabiam o que fazer. Tecnicamente, a luta horrível. Mas se eu não me engano, no intervalo da luta principal, estava lotada a Ilha dos Pescadores, não tinham eventos na época, existia muita rivalidade, né? E tinha muita gente, muito mais gente até da luta livre, não lembro se tinha alguém do jiu-jitsu, mas o evento inteiro era de lutadores da luta livre, Muay Thai, do pessoal do Chagas, porra, tava o Claudio Fontinelli, tava o Joil lutou nesse evento, então tinha muito mais luta livre que jiu-jitsu, só que era na área máxima do jiu-jitsu, que é a Barra da Tijuca, a Ilha dos Pescadores. Então, assim, a luta livre estava em peso lá, no ápice da rivalidade, né? Hugo Duarte, Eugênio Tadeu, pô, os grupos da luta livre estavam lá, e o pessoal do jiu-jitsu também, né? E eu lembro, cara, que o clima estava extremamente pesado, era quase impossível não dar merda, né? Naquele momento, tanta gente, né, numa mesma área e dividindo a beira do ringue, apesar de não ter confrontos luta livre e jiu-jitsu, a chance de dar problema era muito grande, não deu outra, né? Se eu não me engano, foi o Big Red, cara. Deu uma cadeirada no Hugo, alguma coisa assim, tava tudo indo bem, aí no intervalo da luta, o Big Red, que era da Barra Grace, deu essa cadeirada no Hugo, alguma coisa assim, ou provocou o Hugo, eu não lembro direito o que ele fez. Eu sei que eu estava na beira do ringue e eu ouvi um barulho como se fosse um terremoto, assim. O que era aquilo? Eram as cadeiras caindo, cara. Que o pessoal da luta livre correndo atrás lá do Big Red, o Hugo e tal, todo mundo indo atrás do Big Red, o pessoal do jiu-jitsu, uma correria. E eu falei, caraca, meu irmão, vai cair esse lugar, entendeu? Porque o barulho das cadeiras caindo me lembrou um terremoto. As cadeiras todas perfiladas caindo como se fosse um dominó, uma bagunça. Cara, foi tenso demais esse dia. Ainda tinha um outro fator também, que tinha tido aquele problema do Valide com o Edson Carvalho. E eu acho que os dois estavam no mesmo ambiente. Quer dizer, cara, chances. Nitroglicerina pura. Sem dúvida algum, um dos eventos mais tensos que eu cobri. E o pessoal da luta livre tinha Polícia Federal de um lado, Polícia Federal do lado do Jiu-Jitsu, e, poxa, e nego armado. Falei, pô, vai dar uma morte aqui, cara, não é possível. No final, como sempre, eu não sei explicar como, entendeu? Mas o espírito do samurai baixou ali de alguma maneira e conseguiu conter ali uma tragédia. Eu acho que o lado marcial do pessoal falou mais alto, entendeu? Eles sempre se encontravam e no final era assim, meu irmão, vamos marcar no ringue. Isso era uma coisa muito legal, apesar de toda a rivalidade, toda a animosidade. Nunca tivemos uma tragédia no Rio de Janeiro, né? E esse dia eu estava lá e foi bem próximo disso, mas graças a Deus não aconteceu.
Alonso, você cobriu grandes eventos no Brasil, né, como o IVC, Meca, dentre outros, né? Você viu de perto aí nascimento de lendas como Pelé, Macaco, Vanderlei Silva, só para citar somente esses três. E você sabe muito bem da importância, né, dos eventos nacionais para o desenvolvimento e o surgimento de grandes atletas que posteriormente iriam para outros eventos, como na época o Pride, o UFC, enfim. E com essa crise toda, né, e a falta de apoio de várias empresas, os eventos brasileiros estão cada vez mais escassos. Qual que é a solução que você enxerga para isso? Porque cada vez mais o MMA é sinônimo apenas de eventos, como o UFC, o One UFC, o Bellator, enfim. Qual que seria a solução para a volta de eventos nacionais, ou se você, em curto prazo, não enxerga nada que possa solucionar esse problema? Pô, Floresta, essa é a grande questão do momento, né, cara? Infelizmente eu não tenho, sinceramente eu não saberia te responder isso com toda sinceridade. Eu acho que a gente vive uma crise, né, financeira mundial e principalmente aqui no Brasil. Essa coisa do Covid vem a piorar ainda. E eu não vejo a curto prazo nenhuma possibilidade de melhora, né, cara? Então, o principal, mas existe por outro lado, existe uma coisa muito positiva, né? No passado a gente tinha um mercado pujante, com porra, bons eventos, grandes atletas lutando, só que a gente só tinha duas maneiras de chegar nos dois maiores eventos, no Pride e UFC. Ou você fazia parte da Shootbox ou da BTT, e posteriormente da Nova União. Era isso. Então, quer dizer, você tinha enorme quantidade de talentos, a única maneira que esses talentos, se não fosse da Shootbox, da BTT ou da Nova União, tinham de chegar lá fora, no Chotô também, né, com a Nova União, era, meu irmão, integrando a equipe. Você vê, o Acácio, pô, saiu da luta livre e foi para shootbox. Tantos outros atletas, né, o Cristiano Marcelo, chegaram, ou você fazia parte dessas equipes, ou você estava fora do mercado. Hoje, por outro lado, você não tem um mercado pujante, você não tem grandes eventos, os eventos estão em crise, o mercado está em crise, mas por outro lado, você tem equipes que têm conexão direta, né? Tem muitas equipes. Então você tem, e não são equipes ricas, né? Você tem a PRVT, você tem, óbvio, a Nova União, né? Você tem pô, o Cristiano Marcelo, o Dida. Então você tem polos de vários lugares. Você tem Curitiba, você tem no Rio, né? Você tem conexões, você tem vários. Você antes só tinha Motoko e o Kawasaki, né? E talvez o Joinha. Hoje em dia você tem pelo menos uns 10 treinadores e managers trabalhando. Você tem o Eduardo Alonso, você tem o Alex Davis. Então, assim, se por um lado os atletas têm menos possibilidade de progredir tecnicamente no mercado extremamente competitivo como era o mercado brasileiro, os caras chegavam muito mais preparados lá fora. Por outro lado, você tem outras maneiras de chegar, né? A questão é essa competitividade que levava o brasileiro a chegar lá fora já num altíssimo nível, como favorito em qualquer evento. Os gringos olhavam pra gente e falavam, cara, esse cara veio do IVC, Deus me livre. Esse cara veio do Meca, cara. De onde veio o Anderson, de onde veio o Ninja, Deus me livre. Veio do Jungle, meu Deus, porra, o Lioto, o Jacaré. Né? Então, isso hoje em dia, infelizmente, a gente não tem mais essa força do evento nacional. Mas como a demanda é monstruosa, né, a gente continua sendo um dos maiores celeiros de lutadores do mundo, eu acho que isso mais cedo ou mais tarde, eu não sei te dizer como, mas isso vai mudar, porque a demanda é gigantesca. A gente tem muitos lutadores aqui surgindo a toque de caixa e o mercado mundial precisa do Brasil. Então isso a gente está mudando os paradigmas agora, plataformas agora, o YouTube, você tem outras plataformas para fazer dinheiro. Acho que o mercado vai viver uma grande mudança nos próximos anos e no final das contas eu acho que a gente vai voltar aí a ter um mercado nacional com grandes eventos aí, podendo pelo menos ter a competitividade que a gente sempre teve para lançar lá fora nossos atletas mais preparados, né? Como hoje estão os russos e os americanos. Alonso, contar uma passagem que a gente teve na nossa primeira entrevista, que repercutiu muito, que foi aquele caso com Alistair Overeem.
em que você estava conversando com ele, pediu se ele podia fazer uma entrevista, ele disse que sim, na hora que você tirou o equipamento, ele saiu, te deixou lá sozinho, uma atitude realmente cretina da parte dele, né? Quem vive disso, quem sabe, né, o esforço que é para um jornalista trabalhar muitas vezes, e ele não precisava ter feito isso, é uma atitude realmente ridícula da parte dele, mas isso gerou uma grande repercussão, né? Foi uma resposta que teve interação muito grande do pessoal. E muita gente não entendeu que, na verdade, você não tem nada contra o Overeem. Você teve contra aquela atitude dele. Mas muita gente ficou na dúvida se depois daquilo você chegou a conversar com ele, se algum lutador chegou para ele e falou: Poxa, cara, você tratou mal o, um jornalista super famoso no Brasil, que é super gente boa, o Alonso. Se algum lutador amigo seu chegou a conversar com ele sobre isso, se ele conversou com você, enfim. Se essa história também já está superada para você. Ah, é, Floresta. Pô, isso só foi uma polêmica, cara. E eu realmente nunca tinha comentado isso, assim, publicamente, né? E eu lembro que deu uma polêmica. Até hoje eu tô lá no meio do resenha PVT, cara. A galera entra. Porra, Alonso, não sei o que, o Overeem. Quando tem luta do Overeem, a galera entra no meu. Ele perde, a galera entra e fala: Porra, Alonso deve estar pulando muito. Marcou muita gente, né? Essa atitude dele. E, cara, mas sinceramente é o que eu te falei ali aquele dia. Eu achei extremamente, não vou ser, como diria o Carson, cabotino de dizer que não achei o cara extremamente escroto, que ele não caiu no meu conceito totalmente como ser humano ali, porra, em quase 30 anos nisso, nunca passei por nada nesse nível. Acho que todo mundo tem direito de negar uma entrevista, né? Pô, não tô afim de dar, não tem problema. Agora você fazer o teu colega de trabalho de otário, e sendo que a gente ia se encontrar ali na press conference logo na sequência, ele ia ter que dar matérias, né? Eu tinha acabado de entregar um livro, cara, pro cara de capa dura, entendeu? Quer dizer, dando presente pro cara. Não que ele precisasse me dar entrevista, estava subornando ele dando o livro, muito pelo contrário, para mim era um orgulho, lutador do nível do Overeem, ter o meu livro, mas é uma indelicadeza assim sem precedentes, assim, que eu nunca faria aquilo com ninguém, cara, nem alguém que eu não gostasse, entendeu? E ele nem me conhecia, então não precisava ter feito aquilo, entendeu? Mas pra mim, sinceramente, passou, cara. A maior prova que passou isso foi, porra, quando eu vi o Pezão, né, que também tinha um problema com ele, falar, pô, Alonso, eu encontrei com ele, pô, foi super tranquilo. Acho que todo mundo, cara, todo mundo muda, né? O ser humano, pô, se a gente nascesse e morresse igual, não existia razão para viver, né, cara? Então acho que o Overeem, com certeza, aquele Overeem marrento e tal, aprendeu muito com a vida, com as derrotas, e hoje a outra pessoa, a maior prova disso foi esse relato do Pezão, que falou que encontrou com ele pediu desculpa. Então, e a maior prova que eu também não tenho nenhum ressentimento com relação a ele, cara, é que eu me peguei na luta dele com o Jairzinho, pô, torcendo muito pra ele, cara. Eu não tava na transmissão, quando a gente tá na transmissão a gente não pode torcer, óbvio, né? Mas em casa, assistindo como torcedor, com a minha cervejinha, pô, eu tava torcendo muito pro cara, cara. Porque assim, eu admiro muito, uma das coisas que eu mais admiro por ter passado minha vida inteira à beira do ringue, acompanhando a rotina de treinamento desses caras. Quando eu vejo um cara passar de 50 lutas e continuar lutando, sendo guerreiro e entregando grandes lutas, cara, não tem como eu não ser fã, entendeu? E é o caso do Overeem, o cara que ganhou do Peter Hart, o cara que ganhou dos maiores strikers do mundo, o cara que enfrentou Arona, enfrentou Vitor, enfrentou Volchante, lutou contra os melhores, está sempre pronto, sempre entregando grandes lutas. Como é que eu não vou respeitar muito um cara desse, cara? E chegando agora, porra, nos quarentão aí, fazendo luta com a garotada, não tem como. Então, quando eu confesso, na luta dele com o Jairzinho, quando o Jairzinho acertou aquele soco, eu fiquei chateado, fui dormir muito chateado, cara. Fui dormir profundamente triste, assim, falando, porra, cara, o cara fez uma tática perfeita, tá mais coroa, tá aí representando a velha guarda e, porra, perde no final com uma bobeira. Que coisa, como às vezes a luta é injusta, né, cara? É injusta, óbvio, mérito do Rosenstruck, mas o Overeem ali, pra mim, aquela noite se mostrou ser um lutador melhor, entendeu? E provou agora, né?
Provou agora nessa última luta aí com o Harris. Porra, tomou um calor, deu a volta por cima, foi lá e venceu. Então, problema zero. Pra mim, eu, porra, meu irmão, torço porque o cara, porra, termine a carreira dele feliz e a história, eu sou fã dele. Esse, essa historinha comigo aí foi um ponto negativo aí, talvez. Mas quem sou eu, pô? Eu, porra, continuo aplaudindo o Overeem. Tenho certeza que hoje ele é uma pessoa bem melhor do que ele era. Alonso, agora falar de uma parte realmente que eu adoro, que é o Resenha PVT, né, que é o quadro que vocês fazem no PVT, né, no canal do YouTube do PVT, em que vocês fazem aquelas entrevistas históricas. Eu mesmo, talvez você tenha sido um dos primeiros no YouTube a fazer esse tipo de entrevistas mais longas, com grandes lendas do mundo da luta, mas o Resenha veio para levar isso a outro patamar, né? Realmente, o trabalho que vocês têm feito é algo, assim, sensacional, é um arquivo, né? Um arquivo vivo que se transformou o Resenha, com entrevistas, assim, lendárias, históricas, com vários dos grandes nomes da história da luta, né? Existem entrevistas que são, assim, são verdadeiras aulas da história das artes marciais no mundo, né? Realmente eu tenho que te parabenizar que você tem feito, junto com o Fábio e todo o pessoal do PVT, um trabalho fantástico. Conta um pouco pra gente, né? Qual foi a inspiração que vocês tiveram para ter essa ideia do Resenha e se vocês imaginavam que vocês estariam fazendo um trabalho tão fantástico de acervo da história da arte marcial no Brasil e no mundo. Porra, Floresto, obrigado. Com certeza o teu trabalho foi parte da inspiração, cara. É, a gente está acompanhando aí, pô, no YouTube o teu trabalho de várias pessoas, mas para te ser sincero, quem criou o Resenha PVT foi 100% Gleidson. Eu tinha viajado, cara, de férias para Bahia e o Gleidson já tinha falado, pô, Alonso, tu gosta tanto de fazer entrevista e tal, né? É a coisa que você mais gosta de fazer. E, porra, o cara a cara, não existe mais o combate mil. Pô, vamos criar no PVT. E aí ele foi, teve essa ideia há 2 anos, né? De fazer, mas eu falei, beleza, vamos ver tal. Aí ele foi e fez sozinho. Eu tava viajando, ele fez uma com o Ebenezer, com o Pedro Rizzo me mostrou. Pô, eu não tinha visto ainda em lugar nenhum entrevista com interação, cara. Eu não tinha visto ainda. Falei, caramba, cara, que troço legal. Além da gente entrevistar a pessoa ao vivo, as pessoas mandam perguntas. Isso é único. Vamos fazer sim. E aí, depois que eu vi essas duas do Gleidson, com a Benese e com o Pedro Rizzo, eu me empolguei e, pô, tô aí há 2 anos, né? Estamos chegando aí já em 85, se eu não me engano, entrevistas. Vamos bater 100 aí já já. Aproveitando, termo horrível, né? Mas por conta do corona aí a gente está fazendo 2 por semana, era uma só, agora a gente está fazendo 2, né? E, pô, é um prazer enorme, né, cara? Poder trazer, assim, da mesma maneira que você faz no, na sua resenha também, né? A gente poder disponibilizar a história das pessoas no YouTube, né? A ferramenta mais democrática que tem, saber que daqui a, sei lá, 50 anos o cara vai dar um Google lá, vai procurar no YouTube, vai estar lá a história do, porra, João Alberto Barreto, né, porra, do Joildo, do Macaco, do Pelé, do Carlão Barreto. Para mim é uma honra aí, é uma das coisas que me dão mais prazer aí nessa profissão é fazer esse resenha PVT. Alonso, falando ainda no Resenha, existem entrevistas históricas. A do Pedro Valente eu achei fantástica, a do grande mestre João Alberto Barreto, dentre tantas outras. Mas é sempre tudo pautado na ética, né, dando direito de resposta. E eu me lembro bem da entrevista do Valide, daquele jeitão dele, e ele com aquele atrito dele com o Renzo, e depois teve a entrevista com o Renzo, que ele também deu a versão dele, sempre com aquele negócio do direito de resposta, enfim. Então existem entrevistas que são hilárias também, que são muito engraçadas, né? Principalmente o Valide, com aquele jeito dele irreverente. Mas se você pudesse falar qual a entrevista que você ainda não fez, ou quais aquelas que você ainda não fez, que seria um sonho você realizar ainda no Resenha.
Pô, Floresta, boa pergunta. Olha, eu vou te falar, né? O Rickson a gente fez agora a segunda, né? Era uma que eu queria fazer. Eu tô atrás do o Arona, tá me dando porra, uma canseira. O Arona é um cara que a galera pede. Pô, ele já tinha combinado 2 vezes comigo. Uma vez o celular quebrou. Aí eu ligava pra ele, ele não tava respondendo. Eu vou no tempo do tigre, né? Nasceu o tigrinho, tô entendendo ele lá que ele tá no momento dele. Quando ele quiser falar, ele sabe que eu vou estar aqui aguardando. Mas eu acho que é uma resenha bem legal com a Arona. Da Shootbox eu acho que eu já fiz com os principais, a BTT também. Mas tem muita gente, cara. Pô, tem uma lista aqui, vou te falar. Tem pelo menos uns 50 caras aqui que eu vou fazer o Euclides Pereira semana que vem, né? Vou, porra, conversar com a filha do Valdemar Santana, Joinha, porra, De Pedro também tá aqui comigo, Libório. Toda essa galera a gente vai entrevistar e meu negócio eu vou te falar, rapaz, não é ser um grande lutador, não. É ser um grande entrevistado, é ser um cara que não gosta, que não tem papas nas línguas e não fica muito preocupado em ser estrela, entendeu? Então, assim, pô, eu gosto disso. Esse é o meu maior prazer. Então, por exemplo, uma entrevista que eu adoro, que eu fiz, ficou até meio escondida, muita gente não viu, do Jucão, Rafael Cordeiro, porra, Cunha. Tem muitas entrevistas que foram muito legais, cara, que foram aulas de história e os caras contando as rivalidades que foram muito bacanas, sem estrelismo. Por outro lado, tem os caras que são famosos e não rendem tanto. Esse, sinceramente, não é meu foco. Pegar o famosão que vai dar uma de estrela ali não é o que eu gosto de fazer no resenha, entendeu? Agora, se você perguntasse quem eu gostaria, infelizmente eu gostaria de entrevistar que eu não posso mais, né? Que são as lendas que já se foram, como por exemplo, porra, eu nunca entrevistei o Marcelo Bering. Eu, pô, queria muito ter entrevistado o Flávio Molina. Hoje em dia eu sou muito próximo do filho dele, o Marcelo, que faz um trabalho espetacular. Cara que teve uma importância histórica fundamental e eu não entrevistei, cara. Porra, eu tive com ele várias vezes no mesmo evento, já era amigo do Hugo, infelizmente o perdi. Então esses caras são os caras que eu gostaria muito de ter entrevistado, assim como o Ivan Gomes, o Aldemar Santana, né? O Hélio Gracie eu tive a oportunidade de entrevistar, o Carson dezenas de vezes. Então assim, essa galera seria o meu grande tesão aí, seria poder entrevistar esses caras. Marcelo Alonso, novamente uma honra para o canal MMA Debate de Belo Horizonte conversar com você. Né, o Alonso, que é extremamente calmo, extremamente gentil, educado. Esse jeito que ele sempre aparece no YouTube, na TV, é exatamente o jeito dele, né, do relacionamento pessoal dele. Ele tem essas características de ser muito educado, muito calmo. É sempre prazeroso conversar com você, uma aula, né, um arquivo vivo aí da história das artes marciais no mundo. Gostaria que você deixasse seu recado final para os seus fãs do Brasil inteiro, né? Você tem uma legião muito grande de admiradores, tanto jornalistas, fãs, entusiastas, atletas, mestres, gostam muito desse trabalho que há quase 30 anos você faz, sempre pautado na educação, na ética, no respeito, né, sempre dando direito de resposta às pessoas, enfim. É sempre um prazer ver o seu trabalho jornalístico. Gostaria que você deixasse seu recado final para todo mundo. Quiser deixar também o Instagram e todas as suas mídias e deixe seu recado final. Um abraço novamente conversar com você, Alonso. Os. Opa, o prazer foi todo meu, como sempre, Floresta, porra. Quero muito te conhecer pessoalmente, a gente sempre troca uma ideia aqui, né, cara? Você me ajuda aí com os contatos, eu te ajudo com outros. A gente já é amigo aí sem se conhecer. Então, pô, será um prazer te conhecer pessoalmente aí quando você estiver no Rio. Mandar um abraço grande pra galera. Pô, convidar todo mundo a continuar prestigiando. Agora eu também tô no Sherdog, voltei ao Sherdog. Depois de 3 anos aqui de pausa, estou de volta lá, fazendo um quadro novo agora no PVT e no Sherdog, né, cara? Eu estou fazendo um quadro chamado Raiz do MMA, MMA Roots no Sherdog. O primeiro acabou eles devem subir essa semana, né? E são capítulos diferentes. Eu vou fazer no PVT e no Sherdog, onde eu vou. São vídeos de mais ou menos entre 7 e 10 minutos, onde eu vou contar histórias antigas com fotos minhas, né?
com fotos de eventos que eu cobri, ou fazendo análise, ou fazendo até homenagens a grandes ícones do passado, mas sempre com imagens minhas ou do Nagal algumas vezes, né? Então acho que vai ser um novo canal legal aí pra galera, né? No canal do YouTube do PVT e lá no Sherdog vão estar sempre lá todas as semanas, e o resenha aí que a gente continua fazendo, né? E o pô, lá no combate que a gente sempre tá junto aí comentando os eventos. Valeu? Obrigado aí pela. Ah, e também, pô, lembrando a galera que tá saindo agora no início do. Agora, em julho deve estar saindo aí o nosso Rivalidades no canal Combate. Pô, quem gosta de Roots, quem gosta da história do esporte, vão ter 18 rivalidades, 12 do UFC, 6 históricas. Vai ser muito legal. Vai estar lá no canal Combate aí, pô, trabalho conjunto espetacular que eu fiz com a Evelyn Rodrigues, com a Anaíssa, toda a equipe da Ciranda, Bruno, Andréia. Tá um trabalho assim demais, cara. Estou muito feliz com o resultado, né? E é isso. Obrigado pelo espaço mais uma vez, Floresta. Um abraço a todos os amigos aí do MMA Debate. Os